Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre tamanhos, espessuras e curvaturas. Porque assim como existem diferentes tamanhos, espessuras e curvaturas dos cílios naturais das pessoas, ou seja, se a cliente fechar os olhos e você for observar os cílios, nem todos têm o mesmo tamanho. Imagina que bizarro, né? Se todos os cílios fossem o mesmo tamanho. Da mesma forma que existem diferentes espessuras, que a gente já aprendeu que depende muito da raça, da etnia de cada um. Lembrando que aqui no Brasil é tudo junto e misturado, então aqui a gente tem todo tipo de espessura. Isso aí a gente vai fazer visualmente mesmo, analisando, tá? E existe também diferentes curvaturas, cílios mais curvadinhos, cílios mais abertinhos. E nos cílios artificiais também é assim. E a gente precisa entender essas diferenças de tamanhos para a gente saber quando a gente pode usar e quando a gente não pode usar, tá? Deixa eu pegar meu pincel aqui vermelho, que eu quero explicar para vocês o seguinte. No Brasil, os tamanhos mais comuns que vocês vão encontrar é de 6 milímetros até 15 milímetros, mas tem marcas que vão trabalhar com tamanhos menores, da mesma forma que vão ter marcas que vão trabalhar com tamanhos maiores. Isso vai depender muito da marca que você está trabalhando, tá? Mas o que é importante a gente entender? Que eu não posso pegar um cílios pequenininho da minha cliente, esse que é os cílios da minha cliente, tá? E pegar um cílios de tamanho 15 e acoplar. Olha só, o peso que eu vou estar colocando sobre os cílios da minha cliente, porque muitas lashes não sabem disso, mas o tamanho do cílio sintético, ele também sobrecarrega o cílios natural. Então, a gente trabalha sempre com uma margem de segurança, que é o seguinte: se os cílios da minha cliente, ele tem tamanho 10, eu posso trabalhar tamanho 11, tamanho 12, ou seja, a nossa margem de segurança, isso daqui que ele vai ultrapassar, esse tamanho aqui que vai ultrapassar os cílios da minha cliente, não pode ser maior que 2 milímetros, tá? Então, se a cliente tem cílios tamanho 10, posso trabalhar tamanho 11 e tamanho 12. Se ela tem cílios tamanho 8, quais tamanhos eu posso trabalhar? Tamanho 9 e tamanho 10. Se ela tem cílios tamanho 9, posso trabalhar tamanho 10, tamanho 11 e assim sucessivamente, tá? Como que eu vou saber o tamanho dos cílios da minha cliente? Vocês vão aprender na aula prática, tá? Tem reguinha que dá para medir, da mesma forma que vocês podem pegar também os cílios na caixinha e medir, isso a gente vai aprender na aula prática, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, o mais importante que vocês precisam saber em relação ao tamanho é isso, tá? Essa medida que eu tô colocando aqui para vocês, cílios da minha cliente tem tamanho 10, cílios da minha cliente tem tamanho 8. Mas, cara, você acabou de falar que os cílios, eles não têm todos os mesmos tamanhos, verdade? Tá? Então, a gente sempre vai medir os maiores cílios que estão localizados aqui na região do centro do olho. A gente sempre mede esses cílios maiores. Se esses cílios maiorzinhos, ele tem um tamanho 10, eu posso trabalhar com esses dois tamanhos. Tamanho 8, trabalho com esses tamanhos. Mas sempre medindo aqui na região central do olho, tá? Agora a gente vai aprender sobre as espessuras. O que é espessura? É a grossura do fio, tá? Se o fio é grosso, se um fio é fino. Vocês já devem ter ouvido pessoas dizerem que a extensão dos cílios faz o cílios natural cair, tá? E muita gente vai perguntar isso para vocês. E realmente, tá? A extensão de cílios faz o cílios natural cair, se ela não for realizada da forma correta. Por isso, gente, esses conceitos teóricos são muito importantes. Nós já aprendemos que o olho, os cílios, ele tá aí, não é só para embelezar o olho, tá? Ele tem a função de proteção. E o nosso olho é um dos órgãos mais sensíveis do nosso corpo. Então, a gente precisa aprender, entender tudo isso daqui para a gente poder fazer a técnica com segurança, para que o cílios natural da nossa cliente não caia, tá bom? Então, nessa aula a gente vai aprender sobre as espessuras.
No Brasil, as espessuras mais comuns de se encontrar é de 0,05 milímetros, bem fininha, a 0,20 milímetros. Lembrando que tem marcas que trabalham com espessuras menores, 0,03, por exemplo. Não é tão comum, mas existe. E existem marcas que trabalham com espessuras maiores, como 0,25. Também não é muito comum, mas pode ser que vocês encontrem aí no mercado, tá? Mas as mais comuns de se encontrarem aqui no Brasil são essas aqui. 0,05, muito fininha, chega a ser mais fininha do que um fio de cabelo, dependendo do fio de cabelo da pessoa. E 0,20 é uma espessura um pouco mais grossa. Como que eu vou escolher a espessura que eu vou trabalhar? A espessura que você vai escolher vai depender da técnica que você vai usar. Na técnica clássico-natural, que vocês vão aprender na prática, né, que é a técnica que a gente chama de 1 por 1, ou seja, eu colo um cílio sintético sobre um cílio natural, a gente pode trabalhar com espessuras mais grossas, tá? Porque se a gente trabalhar com espessuras muito finas, eu vou acabar colocando um alongamento que é mais fino do que os cílios da minha cliente, isso não vai dar resultado nenhum. Então, na técnica clássico, a gente vai trabalhar com espessuras um pouco mais grossas. Essas aqui são as que eu indico para vocês, ó. 0,12, você pode começar a partir da 0,12. 0,15, que é uma espessura que eu gosto muito. E a 0,20, você pode trabalhar com ela, mas eu não gosto. Eu acho muito grossa, eu acho que não fica natural. E se a cliente for aquela cliente que tem uns cílios muito fino, você jamais vai poder usar essa espessura 0,20, que é uma espessura mais grossa, tá? Se a cliente tem uns cílios mais grossos, como eu disse para vocês, os asiáticos têm cílios mais grossos, algumas pessoas negras têm os cílios mais grossos, aí você pode trabalhar porque esses cílios vai suportar tranquilamente. Mas o que eu indico, o que eu acho que fica bonito é 0,12 e 0,15, tá bom? Quando a gente passa para as técnicas de volume, a gente trabalha mais de um cílio sintético sobre o cílio natural, diferente da clássico aqui. No volume russo, a gente pode trabalhar 12 cílios sintéticos em cima de um cílio natural. Então, você imagina, 12 cílios sintéticos, a gente vai fazer um leque bem grandão, com 12 fios em cima do cílio natural da sua cliente. Esses cílios, ele precisa ser extremamente fino para ele não pesar o cílio natural, tá? Então, nas técnicas de volume, a gente vai trabalhar com espessuras finas, bem finas mesmo. Na técnica volume russo, você pode trabalhar aí com a 0,05, que é bem fininha, 0,07. O importante é você entender que quanto mais cílios eu colocar no cílio natural, quanto mais cílios tiver nesse leque de cílios, menor tem que ser a espessura, mais fino tem que ser esses cílios, tá? É regra que no volume russo é 12 cílios em cada cílio natural? Não é regra. Você pode fazer um volume russo com 10 cílios em cada um, até mesmo com 8. Vai depender muito da quantidade de cílios aí que a sua cliente tem e de alguns outros fatores. E a gente tem também a técnica volume híbrido. Eu coloquei aqui as técnicas que são mais comuns, tá? Que a gente mais usa. Na técnica volume híbrido, a gente usa essa mesclagem também de espessura. Então, a gente faz ali alguns cílios, primeira camada com cílios clássico, com a técnica clássica, onde a gente vai usar essas espessuras aqui, vai escolher uma, né, delas. E na técnica nos demais cílios, a gente vai fazer volume. E nesses cílios que a gente vai fazer volume, a gente vai trabalhar com as espessuras mais fininhas, que pode ser tanto a 0,07 quanto a 0,5. Essas são as que eu indico. Tem profissionais que trabalham com cílios mais grossos para fazer clássico? Tem. Tem profissional que trabalha com cílios mais grossos para fazer o russo? Tem. Mas eu não indico, não aconselho. Preservando sempre a segurança dos olhos da nossa cliente. Também existem diferentes curvaturas dos cílios sintéticos que a gente compra, tá? Nessa aula a gente vai entender essas curvaturas e a gente vai saber qual curvatura eu devo comprar no início da minha carreira como leste. Será que eu preciso de todas essas curvaturas aqui?
vocês vão entender que não, tá? Mas vocês precisam entender cada uma delas. A gente tem aqui a curvatura J, que é uma curvatura mais reta. Curvatura B, um pouquinho mais curvada que a J. C, mais curvada que a B. D, bem curvadinha. E a gente tem a curvatura L, que ela faz esse movimento. Ela tem a pontinha aqui mais reta. E essa leve curvatura. Curvatura L e curvatura J são mais usadas no exterior. Aqui no Brasil a gente não usa tanto. Aqui no Brasil a gente usa mais curvatura C e curvatura D, que são as que eu indico vocês comprarem a princípio. Não precisa comprar essas curvaturas aqui, gente, porque a gente não usa. Curvatura J, curvatura B e curvatura L. A diferença da curvatura C para a curvatura D é exatamente que a C é um pouquinho mais aberta e a D é um pouquinho mais fechada. A curvatura C, ela vai resultar naquele trabalho mais natural, para as clientes que gostam de um trabalho mais natural, porque os cílios vai ficar mais abertinho. A curvatura D já é bem fechada, então os cílios vai ficar igual um cílio de uma boneca mesmo, bem curvadinho, bem bonitinho, tipo aquele efeito de curvex, tá? Eu aconselho vocês a comprarem essas duas curvaturas no começo da profissão como leste, não precisam fazer esses investimentos nessas outras curvaturas, porque vocês não vão usar. Agora eu vou mostrar para vocês na prática a diferença dos tamanhos e também das curvaturas. Meninas, a palavra-chave dessa aula é para, então anota aí no seu caderninho para você conquistar o seu diploma no final do curso. Meninas, aqui eu coloquei diferentes espessuras, tamanhos e curvaturas dos cílios sintéticos para vocês entenderem a diferença de cada um. Aqui, a gente tem espessura 0,20, que é uma espessura mais grossa, 0,15, 0,07 e 0,05, que é bem fininha. Essa e essa eu uso para fazer volume, tá? Volume híbrido, volume russo. 0,015 é a minha favorita para fazer clássico, mas dá para fazer com 0,20 também, apesar de que eu acho ela um pouco grosseira. Os tamanhos, a gente tem aqui os tamanhos que a gente encontra no Brasil. Tamanho 15, 14, tá vendo? Que eles vão diminuindo, 1 milímetro a cada tamanho que eu vou diminuindo aqui. Então, 7 é um tamanho bem pequenininho, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 15 já é um cílios bem grandão, tá? E por fim, a gente tem aqui as curvaturas. Curvatura D, que é mais acentuada, e curvatura C, que é mais aberta. Eu achei que deu